Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Nessa aula estaremos trabalhando o conceito de medidas de dispersão. Então, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever nesse canal e já vai logo curtindo esse vídeo. Vem comigo! Bem, pessoal, então vamos começar compreendendo o que são as medidas de dispersão, tá? Então, as medidas de dispersão são utilizadas para verificar o grau de variação dos elementos de um conjunto em relação à sua média, pessoal. Média é essa que, por padrão, é a média aritmética, tá bem? E nós sabemos que existem outros tipos de média, né? Como, por exemplo, a média harmônica e a média geométrica, tá? Mas aqui a média padrão, tá? Como medida de comparação aí, é sempre a nossa média aritmética, ok? Bom, quando ele fala aqui conjunto numérico, esse conjunto numérico ele pode ser uma amostra, certo? Ou uma população. Lembrando que existe diferença entre as duas coisas, né? Então, enquanto a população é o conjunto de todos os elementos, né, que possui uma característica comum de interesse aí a um determinado estudo, uma amostra é apenas um subconjunto da população, ou seja, parte de uma população, beleza? Lembrando aqui que, para nós, população não é necessariamente pessoas, né? Então, se você está realizando um estudo sobre durabilidade de pneus, por exemplo, né? Os integrantes da sua população ou da sua amostra, né? São os pneus, certo? Onde você vai verificar a durabilidade, tá bem? Então, assim, há uma confusão muito grande, né, em relação a esses termos, mas de uma forma bem objetiva, bem simplista, né? Uma população aqui não é necessariamente formada por pessoas. Beleza, pessoal? Muito bem, então. Quem são as medidas de dispersão? Então, existem aí várias medidas, como, por exemplo, amplitude total, diferença interquartis ou amplitude interquartis, né? Também existe aí a soma de quadrados, a variância, né, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Mas para essa aula, né, quais as medidas de dispersão que nós vamos estudar, tá? Então, em particular, eu optei aqui por trabalhar, né, a soma dos quadrados, tá bem? A variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá bem, pessoal? Então, utilizando de um exemplo, nós vamos entender como que se calcula cada uma dessas medidas de dispersão. Beleza? Muito bem, então, vamos para o nosso exemplo. Dada a amostra abaixo, calcular a soma dos quadrados, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Ok? Bom, como nós temos, né, por definição ali, que as medidas de dispersão, elas são medidas que são comparadas, né, em torno da média, nós precisamos, primeiramente, calcular a média desse conjunto, tá certo? Então, vamos começar por aí, né? Então, quando você tiver que calcular uma medida de dispersão dessas aqui, você começa por calcular a média das observações, ok? Vamos colocar aqui que, num primeiro momento, nós precisamos calcular essa média, tá? A média, pessoal, como é a média aritmética, né? Média aritmética simples, tá? Nós podemos, então, simplesmente somar esses valores, né? E dividir pela quantidade de observações. Então, vai ficar como aqui, ó? 8, tá? Mais 5, mais 6, mais 7, mais 4. Isso daqui dividido por 5, porque nós temos 5 parcelas, tá bem? Agora, pessoal, em relação à notação, à simbologia que representa a média. Reparem que eu destaquei aqui a palavrinha amostra, certo? Por quê? Porque existe diferença entre o símbolo que representa a média, né, quando se está trabalhando com uma amostra e quando se está trabalhando com uma população.
Quando se trabalha com uma população, né, a média ela vai ser a letra grega mi, certo? Vou escrever aqui só por questões de exemplo, tá bem? No entanto, como nós estamos trabalhando com uma amostra, então o símbolo que representa a média é o x com um tracinho em cima, desse jeito, tá bem? Então, aqui o símbolo correto é este. Beleza, pessoal? Muito bem, então. Agora, realizando aqui primeiro a nossa soma, né? Nós vamos ter aí soma de 30 dividido por 5. Nós vamos, então, encontrar que essa média é igual a 6. Beleza? Com a média em mãos, então, nós podemos partir agora para o cálculo, né, da soma dos quadrados. O que é a soma dos quadrados, pessoal? O que é a soma dos quadrados? Então, para obter a soma dos quadrados, eu vou escrever aqui SQ, tá certo? Soma dos quadrados. Nós vamos pegar cada valor da nossa amostra, nesse caso, né? E vamos subtrair dele, tá? A média, como se estivéssemos aí calculando, né, a distância que cada valor está da nossa média, o afastamento que cada observação tem em relação à média do conjunto, tá bem? Então, vou pegar aqui, por exemplo, né, o número 8, dele vou subtrair a média. Vou pegar aqui o número 5 e dele vou subtrair a média, tá? Vou pegar o número 6 e vou subtrair a média. Vou pegar o 7, subtrair a média. Por último, vou pegar o número 4 e vou subtrair dele a média. Agora, aqui é interessante observarmos o seguinte, né, pessoal? Se nós só fizermos isso, sempre vai zerar. Observem, ó. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. 8 menos 6 vai dar 2, 5 menos 6 vai dar menos 1, né? 6 menos 6, 0, 7 menos 6 vai dar 1, e 4 menos 6 vai dar menos 2. Se eu somar tudo isso daqui, vai zerar, observe, ó, o 2 cancela com o menos 2, o menos 1 cancela com 1, né? E sobrou o 0 aqui, tá? Para somar. Então, se eu apenas pegar cada valor da minha amostra, né, e subtrair dele a média e depois somar tudo, sempre vai zerar, tá bem? Então, para corrigir esse problema aqui, nós elevamos cada uma das parcelas ao quadrado. Por isso, do nome soma dos quadrados, pessoal. Olha só. Então, cada parcelinha é elevada ao quadrado. Por quê? Porque aí os valores que são, as somas que são negativas, elevadas ao quadrado, se tornam positivas, e então a nossa soma final, né, ela não vai mais ser zero, né? Não vai mais se anular, tá bem? Então, vamos fazer a continha agora já com os quadrados em mãos. Então, vamos lá. 8 menos 6 vai dar aí 2 elevado ao quadrado, né? Mais 5 menos 6 vai dar menos 1 elevado ao quadrado, mais 0 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, mais o número menos 2 elevado ao quadrado. Agora, vou elevar cada um desses valores, então, ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Mais, ó, menos 1 ao quadrado vai ser 1, tá vendo? 0 ao quadrado é 0. Se você não quiser mais escrever o 0, não tem problema, né? É um elemento neutro na soma, mas eu vou colocar aqui, tá? Mais por uma questão mesmo didática, tá bem? Mais 1 ao quadrado é 1, e mais o menos 2 ao quadrado é 4, tá bem? Então, qual vai ser o valor aqui para nós da nossa soma de quadrados? Vamos escrever aqui, ó. Então, a nossa soma de quadrados vai ser 4 mais 1, 5, né? Mais 1, 6, mais 4, 10, tá bem? Então, a soma de quadrados é 10. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que eu não estou trabalhando, né, com nenhuma situação, problema atrelada a essa amostra, tá? Mas observem, né, que ao elevar essas parcelas ao quadrado, a unidade da nossa variável também fica elevada ao quadrado. Se estivéssemos trabalhando aqui com notas, por exemplo, de avaliações, teríamos aqui 10 pontos ao quadrado, né? Por quê? Porque a unidade também fica elevada ao quadrado. Beleza?
Muito bem, isso vai ser corrigido posteriormente lá no desvio padrão. Joinha? Agora, num terceiro momento, pessoal, nós vamos obter aqui a nossa variância. Então, tudo, né, que a gente está calculando aqui, uma coisa vai depender da outra. Então, eu preciso da média para calcular a soma de quadrados. E eu vou utilizar a soma de quadrados para obter a variância, tá? O que é a variância, né? A variância é a soma de quadrados dividida, tá, pelo número de observações, caso o nosso conjunto fosse uma população, e o número de observações menos uma unidade quando estamos trabalhando com amostra, que é o nosso caso, tá bem? Então, eu vou ter aqui, tá, que a nossa variância vai ser o número 10 dividido por 4, 1 a menos do que o número de observações, tá bem? Se isso aqui, vou repetir, fosse uma população, né? Então, nós iríamos dividir por 5, tá bem? Então, quando é a amostra, 1 a menos do que o total de observações. Quando é a população, divide pelo total de observações. O símbolo, pessoal, aqui também muda, né? Quando nós temos uma população, tá? O símbolo que representa a variância é o sigma elevado ao quadrado. Mas, como nós estamos trabalhando com uma amostra, então o símbolo que representa a variância é um S elevado ao quadrado. Beleza? Então, esse é o símbolo correto. Vamos deixar ele aqui. Beleza? Bom, então, qual vai ser o valor da nossa variância, né? A nossa variância vai ser 10 dividido por 4, então 2,5. Beleza? Muito bem, então. Bom, agora com a variância em mãos, eu posso encontrar o nosso desvio padrão. O que vai ser o desvio padrão, pessoal? O desvio padrão vai ser a raiz quadrada, né, da variância. Como se pegássemos esse quadrado que está aqui no S, né, e passássemos para o outro lado em forma de raiz quadrada. Podemos entender desse jeito, tá bem? Então, nós vamos ter aqui que o nosso desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 2,5. Em relação a símbolos, pessoal, caso estivéssemos trabalhando com uma população, esse símbolo seria o sigma, né? Como estamos trabalhando com uma amostra, ele fica S, tá? Aí, para encontrarmos, então, o valor, né, da raiz quadrada de 2,5, podemos estar aí utilizando, né, a nossa calculadora, certo, pessoal? Observem aqui, ó, raiz quadrada de 2,5. Então, usando aí critérios de arredondamento para a segunda casa após a vírgula, nós temos aí 1,58 como uma aproximação para esse desvio padrão. Então, vamos registrar isso, tá bem? Então, o nosso desvio padrão, né, ele vai ser aí aproximadamente 1,58. Muito bem. Aqui, pessoal, ao tirar a raiz quadrada, né, eu não estou escrevendo unidades, como eu disse, não está atrelado a nenhuma situação problema, né, essa minha amostra, então não estou colocando a unidade. Mas lembre-se que até esse ponto teríamos a unidade elevada ao quadrado, mas ao tirar a raiz quadrada, né, do 2,5, também tiramos a raiz quadrada da unidade que estivesse acompanhando esse valor, e aí deixaria de ser elevada ao quadrado novamente. Por exemplo, agora, se estivéssemos trabalhando com notas de uma prova, teríamos 1,58 pontos, por exemplo, de desvio padrão. Só um exemplo, tá bem? Bem, então. E agora, pessoal, por último, né, vamos aqui para o nosso coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação, pessoal? O coeficiente de variação ele é nada mais, nada menos do que o nosso desvio padrão, tá bem? Nosso desvio padrão, né? Aí independe se ele fosse da amostra ou da população, né? O desvio padrão que nós temos, inclusive vou escrever aqui DP, desvio padrão, tá? Comparado, ou seja, dividido pela média, certo? Então, a média pode ser o x com tracinho, no caso de uma amostra, pode ser o μ, se fosse uma população, então eu vou escrever aqui uma maneira mais genérica que você divide pela média,
tá? E já é interessante também, né, se você quiser, já multiplicar por 100 para escrever esse valor, né, em porcentagem. Então, eu já gosto de colocar aqui vezes 100, tá bem? Então, vamos ver aqui qual que vai ser o valor do nosso coeficiente de variação. Então, nós vamos ter aí o desvio padrão, que nesse caso deu 1,58, certo? Dividido pela média, que é 6, e isso daqui vezes 100, tá bem? Então, eu vou voltar lá com a minha calculadora, tá bem? Para a gente encontrar, então, esse valor aí. Vamos fazer aqui, ó, 1,58 dividido por 6, daria 0,263333 dízima periódica, certo? Vezes 100, aí. Isso vai me dar, então, 26,33%. Vamos escrever isso. Então, isso dá aproximadamente 26,33%, certo? O que isso significa, né, pessoal? Que o desvio padrão aí é em torno de 26,33% da nossa média. E aí, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado da aula, tá? Espero que essa aula te ajude. Um grande abraço e até uma próxima. Fui!